Olá, alunos. Disciplina de envelhecimento e o papel da educação física. A gente está aí agora na última etapa de discussão do sistema imunológico, né? Em relação ao envelhecimento, sistema imunológico e hoje, além de a gente fechar essa questão do envelhecimento do sistema imunológico, que é o que a gente chama de imunossenescência, né? Lembrando que a senescência é o processo de envelhecimento natural, então a imunossenescência seria o envelhecimento do sistema imunológico, né? E suas possíveis alterações. A gente também fala do papel do exercício, né? O tema dessa aula é baseado em 3 artigos, estão devidamente aí inseridos nos slides, né? Lembrando aí que da última vez a gente viu que em relação ao sistema imunológico, as alterações importantes aí que eu tenho, né, no sistema imunológico, que são decorrentes aí do estresse oxidativo e da questão do comprimento aí dos telômeros, né, principalmente. E isso parece ser as duas principais causas de envelhecimento do sistema imunológico. Isso vai me dar uma diminuição de repertório imunológico relacionado à idade, né? Essas diminuições vêm tanto do meu sistema imunológico inato quanto do adquirido, né? Lembrando, do inato aquele que eu já tenho, e o adquirido é aquele que vem de acordo com a minha interação com o ambiente, né? Discorremos aí sobre algumas modificações, né, células T, e hoje falando um pouquinho do papel do exercício nessa relação, complexa relação aí da imunossenescência, né? Só antes de falar do papel do exercício na imunossenescência, eu trouxe esse trabalho aqui por eu achar que cabe aqui nesse momento a gente está discutindo, que a gente está falando de sistema imunológico. Esse trabalho aí desse ano, né, 2020, abril, essa revista aí, Diabetes, tratando aí a relação, como ele coloca, né, estranha relação, né, entre a obesidade e a influenza, né? E tratando aí sobre algumas particularidades que a gente tem na obesidade do nosso sistema imunológico e o que isso pode afetar quanto à contaminação com o vírus Covid, né? E aí, no decorrer desse artigo, ele coloca, né, algumas características aí exclusivas do metabolismo de indivíduos obesos, né? E ele coloca como até subtítulo lá, então, por que os pacientes obesos apresentam aí um quadro clínico pior do que indivíduos magros, né? Então, a gente tem, pensando em citocinas, né? A gente tem um quadro, na questão da obesidade, um quadro pró-inflamatório, que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu tenho aí a leptina, que além de ser um hormônio envolvido aí no controle alimentar, ela é pró-inflamatória, né? Então ela vai deixar esse meu organismo num quadro pró-inflamatório, sem excesso. E tenho algumas toxinas aí, como a adiponectina, que é anti-inflamatória, diminuída, né? Então é o cenário ideal, ironicamente, para inflamação, né? Fora, além de aumento aí de interleucina 6, TNF-alfa e MCP, que também são
aí agentes pró-inflamatórios, né? Esse quadro todo de aumento de leptina, dessas citocinas, levam a um quadro inflamatório crônico, diminuindo a minha imunidade, né? Então, a tal ponto que, como eu coloquei aqui, né, no caso da presença de um antídoto, de uma vacina, então pacientes obesos com quadro de inflamação crônica vai ter menor ativação de macrófagos, né, que a gente vocês já devem ter visto em biologia, o sistema imunológico, macrófagos fazem linha diferente também da defesa, né, do meu sistema imunológico. E isso vai acarretar num insucesso aí na vacinação nessa população, uma redução de efetividade, né, da vacinação nessa população, certo? Então, em conclusão, então ele coloca lá, né, então ó, o nível de hormônio basal desregulado, né, a ineficiência dos sistemas imunológicos, aí, tanto inato quanto adquirido, como a gente viu lá atrás, e o sedentarismo, que aqui é extremamente importante para a gente, são os maiores determinantes na severidade da infecção do vírus, né? Então, o quanto vai ser perigoso aí, e o quanto vai atingir mais ou menos, né? E vai ser mais suscetível a essa população à infecção do vírus, parece ser explicado por esses 3 fatores, né? E ele coloca também, bem legal no final, lá, algumas sugestões, né? Então, para esse público, né? Nessa época, né? Como restrição calórica, exercício moderado com o objetivo da perda de peso, né? E consequente imunomodulação. E o que vem a ser essa imunomodulação, né? Nada mais do que tentar equilibrar esses parâmetros desequilibrados aqui que deixam o quadro pró-inflamatório, né? Além, ele ainda coloca como prolongação de quarentena para adolescentes e adultos obesos ou obesos diabéticos, que ele trata bem esse termo aí no decorrer do paper, que é obeso decorrente da diabetes, né? Então, só para só para ilustrar outros trabalhos, para a gente ver que a imunidade, como a gente já viu nas aulas anteriores, ela está extremamente dependente de outros eixos, né? Complexos, que vão me dar um quadro aí de saúde imunológica, né? E num segundo trabalho que eu peguei para falar de exercício físico e sistema imunológico, né? Ele coloca no começo alguns fatores que a gente já viu aí mais ou menos, mas vamos falar de novo, que podem influenciar de novo, né, nessa saúde imunológica e na tentativa aí de segurar a linha de queda aí da imunossenescência, né? Então, o próprio trabalho coloca aí, dentre esses fatores, né, os metabólicos endócrinos, ambientais, genéticos e nutricionais com extrema importância, né? Extrema importância no controle da saúde do meu sistema imunológico, né? A idade como um preditor aí da qualidade desse meu sistema imunológico. A gente sabe que muitas vezes isso pode acarretar em diminuição. A parte genética, a gente sabe que pessoas, por exemplo, da mesma idade, às vezes idade avançada, sem doença crônica, uma pode apresentar um quadro de contaminação maior por vírus do que outra, por fatores genéticos, né? E aí quando a gente faz a interação, né, como a gente falou em outra aula, né, de fatores genéticos e ambientais, a gente tem a epigenética, né? E aí a gente tem a inibição ou não de algumas expressões gênicas aí que vão me dar um quadro mais saudável ou não, de acordo com os fatores ambientais, de acordo com a interação desse ser com o ambiente.
A parte nutricional também é colocada com bastante evidência, e dentre outros fatores aí, como as microbiotas intestinais têm papel importante no sistema imunológico, fatores fisiológicos, enfim, como já vimos antes. Mas e aí, né? O que a gente pode falar em relação ao exercício, que é a nossa praia? Frente a um quadro agudo aí de exercício, então frente a uma sessão de exercício físico, eu já tenho um aumento de catecolaminas, né, que são os hormônios aí, dentre eles, né, a adrenalina, noradrenalina, epinefrina, consequente aumento de estresse, e aí eu tenho a imunomodulação ou a tentativa de modulação, né, do sistema imunológico, e, novamente, como a gente falou antes, é tentar colocar de novo o meu corpo em homeostase, visto que ele passou por um momento de estresse, de perda de homeostase frente ao exercício, e aí eu vou ter a modulação do meu sistema imunológico, né? Então, frente lá ao exercício agudo, como eu coloquei lá atrás, aumento de catecolaminas via sistema nervoso simpático, tudo bem? Então, via principal aí desse aumento de hormônios estressores. E aí eu vou ter essa modulação do sistema imunológico via essas modificações aqui. Então, através dessas modificações aqui, é o que o meu corpo vai tentar modular novamente meu sistema imunológico. Então, modificações bioquímicas, endócrinas, hematológicas, fisiológicas, dentre outras. Então, até aqui, como eu estava falando, tudo bem. Parece que o exercício vai influenciar aí com alguns hormônios estressores durante o exercício, que aí tendem a diminuir, e aí eu vou fazer a minha modulação bonitinha, né? Mas, como tudo não são flores, o que acontece? Parece que esse efeito positivo no sistema imunológico, parece que ele é volume e intensidade dependentes. Então, se eu tenho um aumento de volume e intensidade, parece que de forma prolongada, sustentada, né, como eu coloco aqui, eu tenho aí alguns parâmetros aí que me faz também trazer um quadro aí de piora do sistema imunológico, né? Como aumento de citocinas pró-inflamatórias, né? Redução de linfócitos, tudo bem? Aumento de proteínas reativas, aí, pensando em estresse oxidativo, desculpa. E aí eu coloquei essa frase que cai bem quando a gente fala de sistema imunológico e controle de doenças, pensando em saúde e qualidade de vida ou tratamento de doença crônica, né? Então, quando a gente pensa em exercício, a gente tem que pensar muito nisso aqui, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Porque se a gente pensar em exercícios intensos, aí, prolongados, em dias consecutivos, já tem alguns trabalhos que trazem prejuízo, né? No meu sistema imunológico. Então, problemas aí no meu sistema imunológico pelo aumento de algumas citocinas aí, eu tenho um prejuízo aí no meu sistema imunológico. Então, e aí é colocado aí nesse trabalho, é colocada a conclusão que ainda não são conhecidos com total precisão os efeitos do exercício agudo ou crônico no sistema imunológico, né? Foram observadas diferentes alterações metabólicas, endócrino, né, neuropsicológicas induzidas pelo exercício agudo que podem agir sobre os componentes celulares do sistema imunológico. Então, existem vias aí a serem estudadas, né,
que explicam essa imunomodulação, né? Se ainda acrescentarmos os conhecimentos sobre os mecanismos, né, os mecanismos imunomoduladores que o exercício crônico induz sobre o sistema imunológico, conhecimentos das variações imunológicas induzidas pela atividade física regular a longo prazo, tanto durante uma temporada de competição, quanto durante o exercício de suas fases aeróbica e anaeróbica, podem permitir a instauração das medidas terapêuticas aí, que evitem complicações associadas, né, à prática de esporte de alto nível, favoreça a melhora do desempenho dos atletas. Então, nossos resultados apoiam esse planejamento preventivo, né, dos efeitos deletérios do esporte, né? Pensando em esporte de alto nível, há uma discussão já em relação a o quanto de dose de exercício vai afetar o meu sistema imunológico, né? E quando a gente fala em exercício, né, então esse é o trabalho que ele fala de exercício resistido, de força, que a gente já conhece, versus o aeróbico, né, na modulação do sistema imunológico em idosos, tudo bem? Então, qual que é o desenho de estudos? Os principais achados, né? Então, é um N muito bom, aí de 80 idosos, né? Nessa faixa etária tem um N desse bem legal, de 61 a 66 anos, onde foram randomizados em aeróbico e resistido, 40 idosos para cada lado, durante 6 meses. Então, duas coisas legais do trabalho é isso. O tempo de intervenção e o N, né? Aí eles verificaram alguns parâmetros aqui para ver a saúde imunológica desses idosos, né? Como os linfócitos T, TNF-alfa, interleucinas. E, de acordo com esses parâmetros aqui, né, dessas toxinas, chegou-se à conclusão que o aeróbico foi mais efetivo, né? E esse outro trabalho aqui também trouxe para vocês, que é o efeito do exercício no sistema imunológico, né? Está aqui traduzido. Efeitos do exercício no sistema imunológico em idosos. Então, eles chegam à conclusão, uma revisão de trabalhos aí para tentar definir essa relação. Então, eles colocam, o treinamento físico parece que não foi suficiente para restaurar o sistema imunológico no envelhecimento. Mas indivíduos treinados apresentaram uma melhora, um melhor sistema imunológico do que indivíduos destreinados, né? Então, resta só saber, ainda parece existir esse hiato, né, nesse campo aí desse sistema imunológico, em relação a de que forma isso acontece e se é realmente o exercício que é o protagonista desse melhor sistema imunológico, né? Porque, por exemplo, indivíduos treinados apresentam melhor sistema imunológico, mas indivíduos treinados podem se alimentar melhor, talvez durmam melhor, e talvez se alimentam melhor e durmam melhor e tenham uma qualidade de vida melhor também em função do exercício físico, né? Então, essa relação complexa coloca o exercício como um modulador, com certeza, que a gente pode concluir, né, em relação ao exercício imunológico. Parece ser um modulador. A dose, né, quando eu falo dose, pense em volume, intensidade desse exercício, ainda não estão bem estabelecidos, mas parece que intensos e prolongados comprometem o meu sistema imunológico e, consequentemente, a minha imunossenescência, né? E as vias ainda não estão bem explicadas, né? Mas parece que o exercício moderado crônico vai me dar um quadro de produção de citocinas mais anti-inflamatórias do que pró-inflamatórias, né? Mas isso a gente tem que estar atento, né, para não tirar conclusões precipitadas também, que como a gente viu aqui, esse meu sistema imunológico ele vai ser dependente não só de fatores de atividade física que entrariam como ambientais, né? Mas de tantos outros aí, né? Como, por exemplo, genéticos, que são fatores não modificáveis, né? Que a gente não consegue ter uma ação direta nele, né? Mas indireta a gente tem.
mas a gente não consegue ter uma ação direta. E fatores ambientais aqui, como a gente pode ver, os nutricionais poderiam estar aqui em ambientais, podem influenciar. Microbiotas podem influenciar o sistema imunológico, né? Aqui dentro de ambientais, o estresse mental vai influenciar meu sistema imunológico, enquanto descarga de hormônios negativos, vamos dizer assim, em excesso, vão afetar meu sistema imunológico, né? Então, o exercício parece ser um modulador positivo. As vias ainda não estão completamente explicadas, né? Principalmente no envelhecimento. E a dose, como a gente viu, parece que doses intensas e prolongadas podem comprometer o meu sistema imunológico. Mas a gente tem que estar bem atento que a gente está vendo aí envelhecimento de alguns sistemas, né? Só que a gente vai perceber que os sistemas eles não envelhecem de forma unilateral e nenhum sistema vai explicar o envelhecimento como um processo como um todo. Tudo está acontecendo muito interligado, né? Tudo bem? Então, agradeço aí vocês terem acompanhado e até a próxima.